Ricardo, quantas áreas de Customer Success que você já teve contato, né, dos softwares que você consome, ou que a própria Hamper consome, que você fala, nossa, fizeram a diferença no meu dia a dia? Sabe que essa pergunta, ela me leva a uma reflexão que eu trago eventualmente quando a gente está discutindo as coisas dentro da Hamper, da nossa área de Customer Success. Às vezes eu faço essa pergunta e eu me uso com exemplo. Eu falo, poxa, galera, a gente está aqui discutindo os touches com o cliente, né? E a reunião trimestral que a gente tem que fazer. E eu falo, pô, galera, quando eu me coloco no exemplo do cliente, tudo que eu não quero é fazer reunião trimestral com as ferramentas que a gente assina. Eu definitivamente não tenho tempo e não faço. Então, às vezes, eu vejo a gente mirabolando planos dentro de casa e a gente esquece de se colocar no lugar do cliente, que às vezes a prioridade dele definitivamente não é falar com a gente. Uhum. Eu vou usar um exemplo de um cliente que eu tive na época da Saidi, né, que eu acho que ilustra muito bem isso. Que quando ele precisava de ajuda, alguma coisa, ele me falou assim, cara, eu só preciso de um telefone que quando der um barata voa na minha operação, é para esse número que eu vou ligar e eu saber que vão me ajudar. Falei, cara, essa é a melhor definição que eu já recebi, sabe? Eu acho Sim. que eu, como, né, já que a pergunta veio para mim, eu como usuário de ferramentas, como contratante de várias empresas de serviço, eu quero dar o devido uso que eu entender. Eu entendo que muitas vezes quem vai operar do meu time precisa de uma carga inicial de conhecimento que, se a gente puder receber isso logo na primeira semana, seja em vídeo, seja em reuniões, vai fazer a diferença para a gente saber dar o devido uso. Mas depois que o avião está em voo, a gente quer se virar e eu quero garantir que eu tenho um número de telefone, ou um chat, ou o que quer que seja o caminho que vão me passar, para quando as coisas combinadas não saírem conforme o combinado, eu vou poder chamar alguém e alguém vai me ajudar. Então eu particularmente olho menos para essa jornada acompanhada. Eu não tenho um exemplo que eu consiga me lembrar de que eu tive uma jornada acompanhada e o agente do outro lado conseguiu me dar um direcionamento ali que me levou ao sucesso, tentando responder de uma forma um pouco mais direta. Sim, né? O sucesso do cliente não necessariamente é você ter que ter tido contato, né, com Talvez o alguém, né? sucesso é nem precisar, né, É, ter o talvez nem contato, né. precisar, né. Mas aí a gente substitui por alguma coisa mais escalável, né, e o escalável é: "Não, vamos fazer conteúdos da jornada do cliente", né, e você faz um conteúdo mais genérico que você distribui para várias pessoas e talvez você pegue, módulos ou a maturidade que ele está e você vai mandar um conteúdo ainda genérico para todo mundo, né. Hum. Talvez o segredo seja uma coisa que a gente acho que vai trabalhar um pouquinho, o Customer Success ele tem uma questão da personificação, né, de quem que está agindo ali, a jornada, onde ele está, ou seja, como é que você ajuda ele no ponto, no contexto dele, a ele evoluir. Não, você não precisa marcar uma reunião com ele necessariamente, né, Uhum. mas talvez tenha que contextualizar, mandar alguma coisa genérica, vai passar como se fosse uma mala direta, né, Uhum. que Uhum. passa ali, ele vai ignorar e bobear, ele vai jogar isso no lixo, né. Mas se for alguma coisa vinculado aos objetivos dele e a um contato que seja bem low touch mesmo, talvez faça mais diferença, né. Então muitas vezes eu acho que a gente erra nisso, né. Uhum. Eu vejo que, pelo menos do meu ponto de vista, as poucas ferramentas que eu uso, né, quando elas tentam me ajudar, eu vejo que é aquelas comunicações extremamente genéricas, Sim. né. Você não loga 8 dias e recebe um e-mail lá: "César, estamos sentindo sua falta". É, ou olha como que os usuários fazem tal coisa. Eu não estou nem olhando para fazer aquela funcionalidade, entendeu? Então, Uhum. são coisas que realmente não me tocam, né? E não adianta o Sim. cara me ligar e quando eu vou procurar o que eu quero ter, muitas vezes eu quero ter, não quero falar com ninguém, eu quero ter o Aham. acesso àquela informação de uma forma rápida, exemplos, e aí eu posso ter a interação com alguém, né? Mas é muito mais partindo talvez de mim, muitas vezes, Uhum. né? Isso. Então vamos lá, hoje a gente escolheu então colocar em perspectiva o tema sucesso do cliente, ou na brincadeira do tema aí do episódio, insucesso do cliente, né? Questionando um pouco o framework, mas como o nosso estilo também não é só questionar e devagar em torno do assunto e apresentar problemática, porque eu acho que isso todo, né, todo mundo tem competência de fazer sozinho, a gente vai aqui explorar um pouco das problemáticas que a gente já vê de um conceito que não é mais tão novo assim, já tem aí talvez seus 10, 15 anos, andou muito para e passo ali com o surgimento de SaaS e outros frameworks inerentes, né? A gente vai olhar, avaliar, questionar um pouco e também tentar trazer um pouco dos nossos aprendizados de jornada, como a gente sempre faz, o César e eu. Então, se você está conhecendo Startups and Downs agora,
saiba que a gente é o programa de cabeceira da jornada de quem empreende. A gente escolhe tratar dos temas menos glamurosos e trazer uma ótica diferente de explorar os downs, explorar os aprendizados que a gente gerou sobre isso. Eventualmente a gente fala sobre temas mais estratégicos, como a formação de um conselho, se a empresa deveria captar investimento ou não. Eventualmente a gente aterrissa um pouco mais e fala de problemas mais táticos operacionais, problemas de áreas que naturalmente tem uma inferência enorme no resultado da empresa. Especificamente no de hoje, a gente vai falar sobre Customer Success. Tenho certeza que esse episódio vai te ajudar. Por isso já vou pedir para você dar o teu like aí se você estiver acompanhando pelo YouTube, ou dar 5 estrelinhas aí se você estiver ouvindo pelo Spotify. Garante que você está seguindo o programa nesses 2 streamings e que você vai compartilhar esse episódio com outras pessoas, que certamente você vai estar ajudando essas pessoas que provavelmente têm alguma dificuldade com o assunto sucesso do cliente, mas vai estar ajudando também o programa a continuar crescendo e chegando em cada vez mais pessoas. E aí, César, vamos pegar um pouco da origem da coisa, né? A gente começa a ouvir falar sobre Customer Success ali, talvez entre 2010 e 2015, onde você teve a guinada do SaaS, mas acabou sendo um modelo cultuado não apenas em empresa SaaS. A gente vê muita empresa de serviço, de alguma forma até quem ficou no on-premise, que não precisou se atualizar, ou seja, talvez no B2B de uma forma geral, eu vejo que o B2C ele vai mais para o lado do Customer Experience, mas tem a ver aqui também. De uma forma geral, um conceito que se tornou mais transversal, assim, dentro das empresas, né? Sim, sim. Eu gosto sempre de olhar, Ricardo, por exemplo, a gente, né, você tocou um exemplo logo na abertura, né? Um exemplo de, cara, talvez o cliente não queira que, né, que você incomode ele, né, para ligar, né? Então, vamos lá, eu vou pegar um exemplo mais esdrúxulo, né? Eu estou usando, eu tenho lá o ChatGPT, né? Nunca ninguém do ChatGPT me ligou para fazer o Customer Success. Cara, é uma ferramenta SaaS para milhões de pessoas, atende B2C, B2B. Talvez um cara com um pacote B2B maior, Enterprise, talvez eles tenham uma, né? Mas, cara, para outros clientes, cara, é tudo low touch, a ferramenta tem que dar isso. Eles estão muito mais, o sucesso do cliente está muito mais vinculado a eles entregarem conteúdos e educação, né, guiar, trabalhar talvez com algum influenciador, alguma coisa assim que vai ajudar uma grande massa a buscar o seu sucesso ali, né? Eles não estão preocupados no 1 a 1 ali, né? Quando você vai para uma empresa de serviço, muda, né? Completamente o que é o Customer Success nesse sentido, né? Porque uma empresa de serviços, o contato geralmente com o cliente é muito mais ativo, né? Você está misturando até um pouco da operação, né? Gestão de projeto, né? O quanto que não mistura papel de CS com gestão de projeto, delivery. Isso, aí o Customer Success, basicamente, ele tá quase que dentro da operação numa empresa de serviços, né? E aí, qual que é o objetivo dele? É fazer a operação, é vender mais no cliente, é garantir a satisfação do cliente. Ele faz parte da oferta, né? Em algum sentido, ele faz parte da oferta. Quando você vai falar de uma empresa que é uma empresa transacional, um modelo de negócio mais transacional, né? Então, ao fechar um contrato com o cliente, eu só vou ganhar dinheiro se ele transacionar na minha plataforma. Sim. Né? Então, é um meio de pagamento, é uma plataforma de infoprodutos, né? Tem vários modelos de negócio que são puramente transacionais. O que eu preciso fazer é que ele esteja bem integrado, que não tenha erros, né, nessa integração, que ele traga volume para mim e não para o concorrente. Por que ele está levando para o concorrente e não está trazendo para mim? O Customer Success tem ou seja, está quase que vinculado à receita. Sim. Ele é um cara que garante a receita, não é a área de vendas, né? É esse cara do sucesso do cliente que tem que garantir que o cliente, ao usar a minha ferramenta, está tendo mais sucesso, com isso ele está transacionando mais e com isso está trazendo mais receita. Né? Esse, by the way, é o modelo que eu vejo assim, que você consegue mais aplicar o sucesso do cliente na sua essência, porque você consegue realmente ter os interesses alinhados, né? Vamos pegar, você citou uma plataforma transacional que tem um take rate ali de que tudo que o cliente vende, uma parte fica retida por aquela empresa. Então a gente pode presumir que quanto mais o cliente cresce,
mais valor eu vou conseguir coletar daquele cliente individualmente. Logo, eu associo que se eu ajudar aquele cliente a ter sucesso, eu também vou ter sucesso. E aí, para mim, os interesses se alinham. Para mim, a coisa ela começa a se perder quando numa empresa de serviço ou uma empresa de ferramenta SaaS, igual a gente estava dando um exemplo, você tenta dar um verniz de sucesso do cliente, mas você não tem atrelado essa... Você acaba dando uma gourmetizada no que seria um suporte, ou uma área de delivery, outras áreas já existentes ali antes. Você tenta dar esse acabamento de sucesso do cliente, mas no fundo, a coisa é o que é. Continua sendo ou um suporte ou uma área de gestão de projeto, né? Sim, sim. Você tem outro tipo de modelo, né, de negócio, que é o modelo de franquia, né? Tem muita empresa que hoje você contrata uma franquia de uso, né? Certo. Então, isso é muito comum em games, né? Que você contrata uma franquia, você vai usar, usou, você tem que comprar mais, né? Então, a área de sucesso do cliente, no final das contas, é trabalhar com o cara para ele usar mais aquilo lá, o mais rápido possível aquilo, para ele ter um benefício, e nesse benefício vai exigir que ele compre de novo mais franquias, né? Ou seja, é a recompra da franquia que vai dizer o sucesso, porque aí ele teve uma boa experiência com aquilo, e aí ele vai continuar comprando, né? Então tem várias ferramentas que usam isso. É muito comum, por exemplo, você vai falar com franquia talvez do WhatsApp mesmo, né? Você comprar uma franquia de mensagens que você vai trafegar, então em vez de ter um SaaS, você contrata uma franquia de mensagens. Quanto mais mensagens você usar, você tiver mais benefícios. Se você conseguir calcular que aquilo é um retorno absurdo, você vai comprar mais mensagens. Né? Então, o sucesso do cliente aqui está bem claro o que você tem que fazer. Né? E você tem aqueles negócios que é o mais complicado, né? Quando é misto, né? Quando mistura SaaS com transacional, uma componente de serviços. Cara, aí... Acho que muito negócio tem essa característica, muitos né? negócios. E aí começa a complicação. Né? Você vê, acho que no Brasil isso é muito característico. Eu vejo uma crítica. Cara, quantas vezes eu já entrei em embate com founders de... Eu tenho um negócio comigo de defender o software nacional. É menos a pauta aqui, né? Mas eu questiono muito a turma de assim, pô, galera... Aonde existe opção nacional, por que a gente vai no gringo, né? Por que a gente tem esse negócio de mandar o dinheiro para fora e não fortalecer a economia aqui? Eu faço um pouco dessa provocação. E a crítica que costuma vir é assim, pô, mas o software nacional é muito menos transparente. O gringo, você contrata um trial, você não fala com o vendedor, aí você põe o cartão de crédito, usa, ninguém fica te incomodando depois. Só que aqui, no nacional, a gente tem que tropicalizar para a necessidade do nosso cliente. Muitas vezes o cliente ele precisa de uma ajuda. Ou seja, o Hamper, por exemplo, vou pegar o produto de prospecção, ele não é puramente a função de, pô, vamos montar uma lista aqui e sair disparando e-mail. Existe uma boa prática, né, um modus operandi, que é quase que um layer de serviço. Então, eu poderia me considerar, nesse seu exemplo, uma empresa híbrida. Eu tento entregar o máximo que eu posso só com software, mas eu não vou conseguir. Então eu tenho que colocar um layer de serviço que eu acabo travestindo isso um pouco de customer success, vamos dizer assim. Sim. Até porque se eu tentar cobrar isso à parte, talvez o cliente não queira, mas até a falta de transparência, que é a problemática que eu abordei, que diferencia um pouco dos gringos, tem a ver com isso. Eu não consigo precificar, às vezes, pelo meu site, porque eu não sei nem quanto trabalho aquele cliente me daria para atender ou não. Então, sim, você tem acaba tendo que ter esse layer de serviço, que eu acho que a grande maioria das empresas SaaS brasileiras se identificam com isso, né? Sim. E acaba que o Customer Success, ele acaba sendo esse concierge que faz pelo cliente o que o produto não é capaz de fazer, né? Outra coisa interessante, né? Eu vejo muitas empresas, né? Quando vai bolar, né? Dependendo do modelo do negócio, né? O sucesso não é do cliente que ele está buscando, é o sucesso da empresa. Sim. Então, eu tenho uma área de sucesso do cliente para evitar o churn. Isso é 90% dos casos. Então, 95%. eu estou falando de praticamente todos. Né? Então, a métrica do CS é o churn. Né? Cara, não sei se a métrica, assim, o churn talvez seja uma consequência de um trabalho bem feito. A métrica não é o churn. O churn é uma consequência. A métrica deveria ser outra, ou seja, qual é esse sucesso do cliente? Muitas vezes o sucesso é o cliente não ser incomodado. O cliente não quer ser incomodado. A gente só tem que garantir. Tem vez, cara, que tem cliente que usa determinadas ferramentas por temporada. Sim. E a gente tem um conceito de que o sucesso é o relacionamento eterno com o cliente.
e talvez não seja o relacionamento eterno. E aí você entra em outros aspectos, né? Que talvez o sucesso do cliente seja o quanto que a gente tem aí, o modelo lá da viscosidade, né? O stickness, né? Quantas outras ferramentas, qual as opções que a gente tem para acompanhar a jornada de evolução desse cliente? É que a gente tenta talvez colocar todo mundo, quando a gente fala em churn, por exemplo, a gente coloca todo mundo dentro do mesmo gabarito. E aí talvez se você vende um sistema de gestão, não tem muito sentido ser intermitente. O cara tem que gerir um software que emite nota fiscal, sei lá. O cara, ele usa todo dia, todo mês, né? Se ele parou de usar o seu, provavelmente ele está usando o outro. No caso, eu vou usar o próprio Hamper. E não é uma coisa desejada por nós, mas o produto de prospecção, ele tem um pouco dessa intermitência. Eu tenho cliente que usa 6 meses, o cara pede cancelamento. A gente vai deduzir, esse cara tá puto com a gente. Não, o cara me adora, o cara adora. Não, eu adoro a Hamper, eu indico para todo mundo. Mas eu vou ficar uma temporada sem prospectar, eu não estou conseguindo nem entregar para os clientes que eu já tenho, então eu preciso pôr a casa em ordem. Eu volto com vocês daqui 1 ano, daqui 6 meses. Sim. Não é o fenômeno que a gente gosta, porque o meu churn ele fica todo deteriorado com esses casos. Mas eu tenho muitos casos assim. Né? Mas você vê, quando eu falo que, então, eu estou avaliando a minha área de sucesso do cliente, se ela é boa ou ruim, pelo tamanho do churn que eu tenho, né? Cara, será que é isso mesmo que a gente avalia uma área de CS? Se é pelo churn que ela é responsável por reduzir o churn, né? Ela e produto, né? Não é só ela, né? Claro. Né? Ali ela está tentando atuar de alguma forma para reduzir isso, né? Na verdade, o churn é um índice da empresa como um todo, né? O CS acaba sendo a curva do rio, mas o churn ele acontece por venda desalinhada, por falha no produto, por uma promessa que marketing fez e o produto não é capaz de entregar, né? Sim. Então, mas vamos pensar esse exemplo que você estava falando, né, da própria Hamper, né? O sucesso maior é quantas campanhas o cara conseguiu rodar com a prospecção que ele fez e qual foi o sucesso. E se ele ter rodado 6 meses, como que ele foi melhorando a performance dele nos 6 meses. Esse é o sucesso, né? Esse é o sucesso do cliente. Sim. Né? Mas a gente mede a nossa área de sucesso do cliente, na realidade é o nosso sucesso. Né, que a gente quer medir. Então, eu questiono muitas vezes a questão de como que a gente mede a área do sucesso do cliente, né? Porque não é o churn, não é só o churn é uma consequência, né? Podem ter churns que não são churns, que são simplesmente, cara, mudou a estratégia, né? E aí você tem um problema que não é da área de CS, é da área de produto e oferta. É a tua oferta que precisa ser trabalhada. Não adianta você forçar a barra com o CS aqui, porque o CS não tem o que fazer. E aí você começa a criar um problema que eu vejo nas áreas, né? Um dos problemas que eu queria trazer é o CS, ele fica querendo prestar serviço. Ele vira um prestador de serviço, ou ele fica assim, cara, tentando abraçar o cliente e falar, não vá, por favor, né? Né? Não vá, fique aqui comigo, né? E aí a gente acaba inchando muitas vezes as nossas áreas de CS, porque é a forma da gente evitar a evasão de cliente. Que é quase inevitável, by the way, né? Que é quase inevitável, né? E a depender do seu negócio, a gente tem as métricas de SaaS, a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? Que tem métricas de SaaS, então uma métrica de SaaS, né? Então, a gente está falando de vários modelos de negócio, mas eu vou falar do modelo SaaS, né? A gente fala que um churn, para ser saudável, tem que ser menor do que 2. 2, né? Mas o que é, dependendo do produto, um produto que o cara vai usar por temporada? Então, eu vou tomar sorvete, eu vendo carrinho para sorveteiro. Entendeu? Não vou vender no inverno carrinho para sorveteiro. Eu vou vender só no verão. Né? E vou ter um monte de churn. Eu estou usando um exemplo meio esdrúxulo, mas é isso. Ou seja, eu tenho estratégias, o meu produto serve para estratégias que não são estratégias que vão para a vida inteira. É diferente de um RP, talvez. Né? Então, como é que... Não é churn isso. O churn é o cara que tinha uma expectativa e ele teve insucesso na expectativa dele. Sim. Né? Aí sim, isso é um churn que eu tenho que me preocupar, porque eu vendi uma coisa e esse cara não usufruiu do ganho. E aí este ganho não foi perpétuo para ele continuar comigo. Né? Aí é um outro problema, pode ser um problema da oferta, pode ser uma série de outras coisas, né? Mas a gente não tem essas discussões, muitas vezes nas empresas, né? E aí a gente fica um zigue-zague com as estruturas de CS, né? Como é que foi um pouco, conta um pouco assim, você já está há um bom tempo, né, com área de CS e tudo. Quantas vezes você já mudou a área de CS, Ricardo?
Muitas. Eu acho que assim, tudo que é, de alguma forma, tendência, solução, a gente explora de alguma forma, né? Eu me identifiquei quando você fala, por exemplo, vamos lá, em determinados momentos da Hamper, a gente olha para o churn, e o cliente ele está indo embora por alguma razão dele, e a gente fala assim, poxa, talvez se a gente tivesse conseguido tomar alguma ação, esse cliente não teria ido embora. Por que que a gente não tomou uma ação? Ah, porque a gente não monitora e ou não teve tempo de falar com o cliente antes, tá? Então, beleza. Então, vamos criar aqui formas de monitorar, indicadores, vamos ter gente para atender. Esse princípio, ele pode te levar a ele pode ser uma solução, mas ele pode te criar outro problema, que é o overhead. Vamos dizer que numa operação que eu tinha, sei lá, 10 CS atendendo ali a carteira de clientes de uma forma um pouco mais reativa, ajudando o cliente quando o cliente precisava, eu tinha um determinado churn. E aí eu falei, poxa, se ao invés de eu ficar só aqui reativo, só falando com o cliente, a gente até usa os exemplos, né? O cara já foi parar na enfermaria. E se a gente conseguisse identificar que ele tem hábitos que levam ele para a enfermaria e a gente agisse antes da enfermaria, né? Pô, então cria um outro layer aqui, deixa essa galera que já atende o cliente no reativo e vamos construir um time aqui que vai ser proativo, que vai trabalhar baseado em indicadores. Até antes de tomar a decisão de contratar a gente já tentou ter no mesmo agente, e eu acho que isso tudo são problemas que a gente pode ir pensando e explorando, que é a história do ser ativo ou ser reativo. Primeiro você olha para as pessoas que já fazem o trabalho, você põe a culpa nas pessoas, né? Pô, a Sim. galera não é proativa, a galera fica esperando o problema chegar. Mas você vai olhar também a realidade dessa galera, é problema chegando o tempo inteiro, então não sobra tempo para ser proativo. Então você racionaliza isso e fala, então beleza, eu vou ter um time aqui que ele é reativo, ele é mais um suporte, e eu vou ter um time mais proativo, que é mais de sucesso do cliente. É um time que vai ligar para o cliente quando ele identificar que o cliente ele está tendendo a ter um problema e ou que ele poderia ter mais resultados se ele explorasse mais a ferramenta. Só que aí você gera um problema de overhead, e isso já aconteceu com a Hamper algumas vezes. A gente estava com o churn num determinado índice, e a tese é, pô, se a gente conseguir falar com o cliente antes de ele ir embora, a gente diminui. Então vamos lá, duplica o tamanho do time de Na CS. força bruta, né? Na força bruta, no human touch, é do jeito mais caro de resolver. Toca a pessoa em cima do problema, né? Sim. Dobramos o tamanho do time de CS. Melhorou? Cara, não. Talvez a gente conseguiu imprimir uma experiência diferente. Mas para o cliente que ele já ia embora incondicionalmente, não vai ser eu colocando uma pessoa ligando. Às vezes, César, isso cria até mais atrito. Porque o cara, ele deu o uso pro produto e ele decidiu que ele vai embora, ele não quer falar com alguém, ou ele tá usando do jeito dele, que ele considera certo, ele não tá afim de falar com alguém. Então, eu acho que dentro desse exemplo que eu trouxe, a gente tem uma série de problemáticas que vale a pena a gente explorar, né? A história do ativo e reativo é uma delas. O risco do overhead de você ir para as cartilhas, porque o estado da arte em CS, ele vai te dizer que você tem que especializar funções, né? O modelo fordiano, igual a gente fez em vendas, né? Põe uma pessoa para onboarding, uma pessoa para ongoing, uma pessoa para fazer upsell, uma pessoa para fazer cobrança. Aí você olha e fala assim, bicho, ferrou, né? Então Sim. eu não tenho que ter 10, eu tenho que ter 50 pessoas para ter uma área de sucesso do cliente, e o risco de você inchar sua folha de pagamento, mas não necessariamente mexer índices dentro da empresa. Sim, sim. Você falou do overhead, eu concordo com você, eu acho que esse é um sintoma de que a gente tem algum problema no produto. Geralmente quando a gente tem com overhead, né? Porque aí a gente está tentando compensar alguma coisa que a gente está imputando, provavelmente é produto, ou é até uma inerente ao próprio mercado, né? Que a gente falou de uso temporário de uma ferramenta, né? E a gente está tentando de alguma forma segurar o cliente, né, se agarrar ao cliente, né, e aí a gente criou overhead para tentar segurar. Com um mês que eu ficar com o cliente vai aumentar meu LTV e aí com isso a relação do LTV sobre CAPEX vai melhor e aí esse é o indicador que eu estou controlando. Pronto. Essas fórmulas prontas, que você estava falando, né, um pouco desses playbooks, né, que vem aí, essas teorias super romantizadas, cara, elas deixam a gente fora do conceito, né? Ou seja, eu volto para o conceito. O sucesso do cliente é o sucesso, não é o meu sucesso, é o sucesso do cliente.
E aí o que tem por detrás disso é que se eu obtiver o sucesso do cliente, eu estou alinhado e eu também vou ter sucesso, né? Agora, este sucesso do cliente, se eu perguntar para várias empresas que eu relaciono, e eu perguntar, cara, se eu pegar um cliente da sua base e eu querer consultar, qual é o sucesso, qual é a expectativa dele? Porque geralmente tem uma promessa frustrada, uma expectativa frustrada, né? O insucesso do cliente é uma expectativa frustrada. Então, eu vendi errado, prometi demais, né? Ou ele tem uma dor que ele imaginou que o software ia resolver e não resolveu, né? Ou às vezes ele tem também problema, às vezes ele já usava um stack de tecnologia que quando você colocou o teu produto ali no meio, por alguma razão pô, não rodou, deu Ele não problema. tem maturidade, né? Ou seja, tem várias questões que você, de alguma forma, tem que ajudá-lo nesse caminho, né? Mas o que é a interpretação de sucesso para esse cliente? Quando eu pergunto, É um né? problema resolvido. Não tem muita clareza, assim, por exemplo, eu pego assim, cara, vamos pensar, né, da Hamper, o cara eu quero tantos leads, eu quero vender mais, vamos pensar que é genérico, eu quero vender mais, ou, eu quero melhorar meu ticket médio, eu quero fazer uma venda, um cross-sell, um produto novo que eu vou trazer. Quero vender para clientes maiores. Quero vender para clientes maiores, ou seja, se você sabe que é isso, como é que você controla? Então você tem todos os acessos que de repente o cara tem nas suas ferramentas, na utilização que ele faz dos seus serviços, né? Se você conseguir identificar que é isso que é sucesso para ele, você cria os indicadores que vão indicar se ao usar a ferramenta ele está indo para esse caminho. Sabe o que eu acho que é um problema, cara, desse modelo, César? Honestamente, que o software, eu posso falar pela Hamper, ele não é precificado para eu ter esse tipo de entrega. Porque isso que você está descrevendo, eu adoraria entregar, mas isso é consultivo. E aí a pessoa que vai ter essa skill junto ao meu cliente não é uma pessoa, sei lá, de 3 mil reais, 4, 5 mil reais, que talvez seja a base salarial de ICS. Talvez a gente está falando de uma pessoa que trabalha 10, 15 anos fazendo o que faz, ela vai ganhar 15, 20 mil. Só que o cliente ele me remunera em 300 reais por mês. Perfeito. 500 reais por mês, que malemar paga o meu software mais a AWS, mais todos os meus custos de operar. Não cabe você ali. colocar alguém para fazer Eu não isso. consigo colocar esse layer dentro do ticket que eu pratico. E se eu subir o meu ticket, aí eu perco o negócio. Sim, mas imagina só o que eu já vi funcionando, se eu sei, quando eu não sei o que é o sucesso para o cliente, eu estou tentando pegar o sucesso genérico e aplicar para todo mundo. Sim. Então eu não tenho a personificação, né, vamos supor que eu tenha 5 indicadores que eu acho que são sucessos que as empresas podem querer com a minha ferramenta, A, B, C, D, E, né? Eu precisava identificar os caras, pelo menos assim, ele está buscando esse objetivo, ou é esse mais esse mais esse. Né? E aí, para cada um deles, eu posso ter Eu sei que, por exemplo, se ele não está acessando a ferramenta, se ele está puxando menos leads que ele deveria, se ele está, ou seja, vamos pensar, né, no caso, né? Eu sei que ele não está, ele está longe daquele sucesso que ele está buscando. E aí eu posso ter coisas automatizadas. O sucesso do cliente pode ser um monte de métricas automatizadas. Então, muita empresa americana faz isso bem, né? Que consegue identificar, mas eles tentam geral. Né? Se você tivesse mais personalizado, algumas têm, você consegue dar um conteúdo mais personalizado para ele. Você fala, cara, olha, você tem um objetivo de alcançar tal. Com o teu nível de utilização, você está abaixo. Eu tenho uma empresa que eu sou conselheiro que faz isso. Ele faz o benchmark. Daí, né? Ele faz um benchmark. Ele manda só um relatório para ele falando o seguinte, cara, você tem um sucesso aqui que você colocou e você está nesse ponto. Outros caras que utilizam a ferramenta desse jeito estão aqui em cima. Você quer, olha, quais são as práticas que esses caras fazem que você não faz? Esses caras criam listas, entrega isso para ele. E fala para ele o seguinte, olha, se você quiser um contato com a gente, clica aqui, agenda com a gente. Isso é uma coisa que é curiosa, que quem opera no SMB como eu vai se identificar. Às vezes o cliente não sabe verbalizar o que é sucesso para ele. Não sabe. Quanta gente não adotou Hamper pelo hype? Pô, tá todo mundo indo para essa ferramenta, o outbound, todo mundo tá dizendo que tem que fazer outbound, eu vou ver qual é que é, vou criar uma conta nesse negócio aí, não sabe nem o que esperar da ferramenta direito, né? Volta ao ponto. Eu não quero me isentar do meu dever pô, se o cliente não sabe, é uma oportunidade de você dizer para ele o que é sucesso. E depois você cria essa trilha.
Mas, de novo, eu me confundo um pouco. Será que eu sou de fato um player de software puro fazendo isso ou eu não tô sendo uma consultoria travestida de software ali, né? Sim. Mas quantas vezes, né, você se pegou tendo churns de caras que não souberam usar a sua ferramenta? Todo dia. Só Todo dia. gravando aqui deve ter tido uns 3. Então, a maioria é isso, né? Ou seja, então, como é que nós, como empresa, né? E aí estou falando do mercado em geral. Uhum. Quando eu olho uma situação dessa, ou seja, eu estou perdendo alguns clientes, perdendo porque ele usou e usou bem, e a estratégia acabou e fomos felizes, né? Aham. Final feliz. Uhum. E ele vai me indicar e um dia que ele vai voltar para mim. Sim, Joia. Para mim, isso não é insucesso, isso é sucesso, com né? certeza. O insucesso é aquele cara que contratou que ia fazer 1000 usos de alguma coisa e usou 100, e já desistiu, e já não quer, ou seja, ele não soube usar, Uhum. né? Ele está saindo que ele falou, cara, não me atendeu, não consegui, e você sabe que ele poderia ter usado melhor. Será que não existe uma forma de você fazer? E aí a gente erra na forma. Uhum. A gente coloca um exército de pessoas para atender o O cliente. inevitável, é o que você fala de chutar onda. É, Vamos dizer assim, as ondas elas vão vir. Tem uma pessoa tentando chutar, não tá resolvendo. Você fala assim, então vamos tentar por 10. para ver O se é mar um. não vai parar de mandar onda, entendeu? Não vai parar. E aí tem uma característica que eu vejo muito nisso, Ricardo, que aí as pessoas falam, então vamos fazer um onboarding muito bom. E quando eu faço um onboarding muito bom, o cliente aprende a utilizar bem a ferramenta, então eu diminuo isso. Então Tem essa é uma sentido. estratégia que todo mundo faz, Aham, aham. né? Mas onde que falha muito isso? Que o onboarding não é da empresa, né? O onboarding são das pessoas. Uhum. E as pessoas mudam, né? Você acabou de fazer um onboarding com 2, 3 pessoas de uma equipe, de um cliente, estão lá alinhados, gastou uma grana com isso, fez o onboarding, você cobra o Sim. onboarding, é o setup. Tem muita empresa que fala, né, vou cobrar o setup que é caro. O cliente topa pagar, pagou o setup. Passou 2 meses, 3 meses, as pessoas saíram da empresa. Aham. E as pessoas que entraram nunca tiveram acesso à sua ferramenta, usam outra. Aham. Só que para você está controlando que a empresa já fez o onboarding. E eu tive um churn agora e eu não sei por Na quê. sua cabeça, a linha do cliente, a jornada do cliente ela é linear, né? O primeiro mês ele está em onboarding, no 5º mês ele já está em sucesso. Só que na vida do cliente ele vai e vem, ele tem turnover, né? O onboarding é das pessoas, né? Sim. Né? E a gente acaba perdendo muitas vezes o cliente na questão de ele não saber utilizar a ferramenta porque ele é novo. Aham, E a gente não tem um mecanismo para começar a jornada do zero, né? aham. Porque, não, aquele cliente já passou, mas a pessoa que é quem vai apertar o enter ou vai falar, vou continuar com você ou não, ela nunca viu a ferramenta, não sabe usar, não tem as teorias, e para ela talvez seja mais fácil o seguinte, vou trocar, porque o mercado é muito dinâmico, na outra empresa eu usei a outra ferramenta, ele vai, troca pela outra ferramenta e Uhum, continua a vida dele. Né? E você vê como a gente tem erroneamente também uma associação direta que o onboard é o treinamento dos usuários. Se a gente pegar nesse Não é só exemplo isso, que você deu do onboarding agora, a gente tá falando que 80% é treinar o usuário. Se o usuário sai, ele levou aquele conhecimento embora e resetou o onboard ali dentro. Mas o onboard ele deveria ser muito mais do que isso. Inclusive, se o cliente ele não tiver eventos de sucesso dentro do onboard, ele já está querendo cancelar ali, porque o vale da desilusão de toda nova contratação é nos primeiros meses. Sim. O cara pagou o primeiro boleto, ele já queria ver, eu preciso ver alguma coisa acontecendo. Quer dizer, eu cansei, César, de ouvir de cliente assim, cara, eu tô pagando o segundo boleto da sua empresa já e eu ainda tô na fase de treinamento. E eu queria vender. Claramente tem um desalinhamento de expectativa que ele Sim. também, por alguma razão, ele achou que ele ia contratar e tem um milagre chamado Hamper que quando você tá pagando ali, vai chover lead, vai cair venda e não é tanto assim, né? Mas a gente associa muito só a essa parte funcional. Esse é um dos erros clássicos assim que eu vejo das áreas de Customer Success, é muito foco em treinamento de usuário, pouco foco em fazer coisas que ajudariam o cliente a chegar em sucesso mais rápido. Né? O erro que eu trago aqui é a gente não olhar do ponto de vista do onboard ou do engajamento da empresa, é o engajamento das pessoas. Né? Eu vejo ferramentas que estão configuradas que você não tem quem são os contatos. Né? Você não monitora o uso do contato, você monitora um uso compartilhado entre várias pessoas, você não sabe nem quem está usando a sua ferramenta, o CPF que está usando. E é o CPF que cancela.
É ele que não vai usar e vai falar que não está fazendo a diferença e vai detonar a sua ferramenta, né? Então você não sabe quem são essas pessoas, né? Eu tive um caso que era interessante, que a gente tinha muito troca de vendedor, né? Lá na De Inicial, usuário de do teu usuário, né? software. Aham. E era toda hora isso, né? Aí o vendedor ligava pra gente e falava assim: olha, eu sou novo aqui na empresa e me deram um dispositivo aqui, eu queria saber como é que eu vendo esse negócio aqui. Aham. E aí o meu suporte, aí era o suporte técnico, ficava horas ali dando suporte pro cara, para ele poder usar minimamente, porque a empresa não fazia esse Sim. trabalho. Então a gente teve que desenvolver com as empresas uma parte aí de alguém responsável por fazer um treinamento básico. A gente teve que desenvolver ferramentas para ele poder, olha, você tem que assistir os vídeos, você tem que ler essas ferramentas para poder utilizar. É o help no própria ferramenta que a gente teve que fazer. E em alguns casos, a gente fazia até treinamentos que eram treinamentos coletivos. Eram pessoas novas, entravam online e a gente fazia como se fosse uma tirada ali de dúvidas coletivas para que as pessoas pudessem fazer o seu onboarding. Por quê? Eu tinha mais ou menos de 2 a 3% de troca de Sim. vendedores todo mês. Era todo mês, e se eu dava azar de algum desse vendedor não conseguir vender e falar que não ia usar aquela ferramenta, falava com o coordenador, que falava com o gerente, que batia no diretor, pronto, Cancela a isso daí. MCU não funcionava, É. né? Porque os vendedores não conseguem vender com Não, esse negócio. É muito complicado. a gente tem um público em comum que é vendedor, que Uhum. o Quer cara sair vendendo. não, e que mais toma pressão. É. E aí esse cara toma pressão, Ele passa pra gente. ele delega. Não, eu não. É que o Hamper é uma droga. Ou o MC1 aqui, esse palm que você me deu, sei lá o que eu faço com esse troço, né? Então é a ferramenta o problema. Então, enquanto eu não entendi que eu tinha que olhar para aquele usuário que estava na ponta, né, mexendo no aplicativo ali e trabalhar esse cara, eu tinha um problema sério de reclamação, de qualidade, de NPS, era grande. Uma outra coisa que eu acho que é um problema que tem na área, e esse também, eu acho que esse é o mais comum, né, uma área de CS que é uma área de suporte, é o suporte gourmetzinho, né? Eu acho que 90% das áreas de CS, SaaS... E a maioria das empresas tem área de suporte, e tem a área de CS. E não tem até um SLA claro entre... É um toma lá da cá, e elas né? fazem as mesmas coisas. Né? Na realidade, o suporte do CS é um pouco mais avançado, que o cara... Ele chega a entrar em call, o suporte só fica no ticket ali, E ele né? vira meio que chefe do cara, e ele fala, né, eu faço porque, cara, o suporte é muito ruim, não resolve os problemas, então eu tenho que ficar resolvendo o problema, né? E aí ele fica nessa pegada constante. Cara, ótimo, ele está tentando trabalhar de alguma forma o sucesso do cliente, mas eu tenho uma visão de que eu acho que para você trabalhar o sucesso mesmo do cliente, né, teria que ser uma interação menos reativa só. Né? O reativo você está fazendo no suporte, né? Ou seja, bateu alguma coisa, você tem que rapidamente resolver para o cliente, né? A atuação do CS, ela pode ser reativa, ou seja, o cliente entrar em contato e tal, mas ele teria que entrar em contato para determinados temas, né? Lá quando surgia um problema que era vinculado a suporte técnico, a instrução era que vamos junto falar com o suporte técnico tem as ferramentas para resolver esse problema, não eu. Eu estou aqui para ajudar você a vender mais. Então, no meu caso, né, o meu CS não tinha CS, era um gestor de conta, que a gente tinha, né? Esse cara, o objetivo dele era vender mais. Né? A gente avaliava que para a gente, o cliente satisfeito era um cliente que comprava mais. Era um cliente que me dava a oportunidade de eu vender mais em outras áreas, com outras. Esse, para mim, era a principal medição de que o cliente estava satisfeito. Sim. Né? Não quer dizer que era o sucesso. O sucesso era 100% dos pedidos colocados. O sucesso era ter aumentado as vendas. O sucesso era ter diminuído o giro de reposição. Esse era o sucesso que os meus clientes buscavam e era isso que eu tentava entregar na ferramenta. Mas eu falava que ele estava muito satisfeito quando ele comprava mais. Né? Então essa era a minha medida do sucesso. Né? Então eu tinha um pouco dessa separação, mas eu tentava separar o que era suporte do que era CS. Mas sabe que você trouxe uma definição que talvez sem querer você acertou no que para mim define um bom papel de alguém de sucesso do cliente. Eu vou dizer primeiro que não é. Talvez por o modelo da Hamper e de empresas parecidas com a Hamper, SaaS departamental, B2B, talvez boa parte da nossa audiência se identifica.
É um suporte avançado, que a gente acaba dando um nome gourmet de Customer Success, mas no fundo você poderia separar assim, eu tenho o N1 que está atendendo o ticket e eu tenho esse suporte avançado que o cliente ele precisa de uma ajuda a mais, eu já entro numa call de 1 hora, eu resolvo o problema dele, já aproveito, dou uma análise na conta dele junto com ele, no que ele poderia estar fazendo melhor e encerrou ali. E perfeito. Suporte avançado, estamos bem com isso. Talvez uma pessoa de sucesso poderia fazer sentido. Vamos imaginar, sei lá, uma agência. Você acabou de contratar lá uma agência. Você vai fazer com aquela agência, vai ter criativos, vai ter mídia, vai ter analytics. E você não quer, assim, quando você quer fazer uma peça, você fala direto com o designer. Você quer comprar uma mídia, você fala direto com o mídia. Você quer um relatório, você fala com o analista. Você fala, cara, eu não... se fosse para ter esse trabalho de falar individualmente, eu tinha montado uma operação aqui dentro. Eu contratei a agência justamente porque eu não quero ter essa dor de cabeça. Eu quero pôr o problema para fora, eu quero ter um ponto focal. Então você tem uma pessoa responsável pela satisfação do César, pelo sucesso do César ali dentro, e ela permeia por dentro da empresa. Ela fala com o designer, ela fala com o mídia, ela fala com o analytics. Então no caso da MC1, por exemplo, que você citou, o cara ele não quer assim, se dá um problema, eu falo com o cara técnico do software, mas quando eu precisar saber como que tá o andamento do meu projeto, eu tenho que falar com aquele gestor de projeto. Pô, eu nem lembro, no frigir dos ovos, eu nem lembro o nome de cada um, eu preciso ter um ponto focal que me resolva. Nesse caso, para mim, faz sentido. O que eu brinco muito, Ricardo, eu tento explicar o suporte. O suporte é aquele atendimento que eu vou resolver um problema, um incidente, estou ali para resolver alguma interação rápida com o cliente, mas eu não tenho como premissa no suporte ficar olhando se esse cara ele está logando todo dia na ferramenta, se ele está tirando tantos pedidos na ferramenta, se ele está fazendo tantas prospecções. Ou seja, eu no suporte, eu tenho que desligar esse chamado e estar disponível a atender outro chamado. Né? Seja no WhatsApp, seja no telefone, seja por e-mail, seja por chat, seja por qualquer o canal que o cara for entrar, o Mini-Channel. Né? Quando eu olho o CS, o Customer Success, ele deveria ter essa função de olhar qual é a quantidade de clientes que estão acessando, quais clientes que não estão acessando, quais clientes que estão conseguindo tirar pedido, quais clientes não estão querendo, quais aqueles que eu sei o que eles declararam como sucesso e eles estão ok com sucesso ou não estão ok com sucesso, e aí eu defini qual é a estratégia de atuação para esses caras. Isso é uma definição de uma área de CS para mim, né? Que olha para sua base de clientes e consegue segmentá-la e saber quem são os clientes que eu vou trabalhar para poder identificar como é que ele melhora. Vamos pensar, tem muita loja usa lá o RFV, né? Essência, frequência e valor, né? Como uma forma, né? Você classifica ele em 11 categorias, como uma forma de você saber o quanto esse cara está mais propenso a comprar ou ele está propenso a sair, né? E aí, com essa segmentação, você cria atuação com esse conjunto de clientes, né? Então, um cliente que está saindo, cara, você tem uma atuação. O cliente que está hiper satisfeito, você não, de repente, não vai fazer uma atuação tão específica com ele. É mais tranquilo. Então, você segmenta, ou seja, para mim o CS é essa inteligência. O que a gente confunde é que o CS ele é o atendimento. Ele é pessoas disponíveis para falarem com o cliente. Isso é suporte avançado. Isso é suporte avançado. Entendeu? Então, para mim, tem 3 coisas. Então, eu posso ter o suporte básico, eu posso ter o suporte avançado, e geralmente são ferramentas SaaS que tem uma componente de metodologia por trás, e aí o cara, se ele não sabe utilizar a metodologia, ele vai ter insucesso. Então, você precisa ter um suporte avançado para identificar os gaps que existem e orientar o cliente nisso. Isso pode estar aqui trabalhando materiais e tudo mais, uma série de coisas, ou uma consultoria mesmo, uma empresa de serviços tem isso, esse suporte avançado. Né? E isso aqui, eu diria até que está muito vinculado à operação, é quase uma operação da empresa. Né? Então, você tem o suporte, que é o atendimento, você tem esse suporte avançado e você tem o CS. Sim. O CS está trabalhando esse sucesso, ou seja, eu quero saber o insight do CS vai para produto, né? Tá faltando alguma coisa no produto aqui, tá faltando. Então, para mim a definição está mais nessa diferenciação. Então é que a gente tem as 3 coisas num lugar só, muitas vezes. Ou a gente tem 2 dessas coisas que estão fazendo a mesma coisa.
né? Então, eu vejo muito CS que faz suporte avançado ou faz suporte até básico. Né? O cliente já me ligou e a confusão para o cliente. Quando o cliente não sabe por onde ele entra, quer dizer que tal assunto eu tenho que falar com tal outro assunto, eu tenho que falar com outro fulano, e para o cara fica meio confuso, né? Então, isso é falta de clareza muitas vezes nos nossos processos internos. Né? Boa. Tem um exemplo que eu quero explorar com você. Eu acho que a gente da indústria SaaS, a gente tem a soberba de achar que a gente inventou algumas coisas, mas existem empresas que ganham no cliente por recorrência, talvez há séculos. E um excelente exemplo é banco, né? Sim. Banco ali, você tá, sei lá, eu sou cliente Itaú desde que eu entrei na vida adulta, que eu tinha algum dinheirinho para cair numa conta, eu tô lá com eles. E uma vez eu estava ouvindo um conteúdo não tinha nada a ver com CS, assim, e citaram o case da Wells Fargo. Então, naturalmente, é um banco de fora do Brasil. Eu vou contar um pouco da história de papagaio de pirata aqui, né? Mas que em algum determinado momento eles mapearam o que levava um cliente a ficar retido dentro de casa e o que levava à evasão. Estudando as estatísticas, eles viram que clientes que tinham 7 ou mais serviços não cancelavam nunca mais. O cara tinha menos, já tinha um risco ali. E eles orientaram a operação deles na época a o cliente ativar várias coisas. O que eu quero dizer com isso? A gente pegar no exemplo do banco, se tiver só uma conta corrente, você migra do Itaú para o Bradesco, para o Nubank, sem grandes perdas. Mas eles foram entendendo que se ele tem a conta corrente, mas ele também usa um cartão de crédito, mas ele também tem um crédito que ele tomou com a gente que ele paga mensal, ele tem também um seguro de vida e mais outras coisas, esse cara ele nunca mais vai embora. Sim. E quando eu ouvi isso, eu tentei traduzir para a minha realidade de Hamper, e eu olho assim, os cohortes dos clientes que vão embora, a maior parte, César, fez 2 ou 3 funções no software ali, criando no meu exemplo, né, em ter as cadências lá e ter a franquia de créditos. O cliente que vai embora rápido, ele usa muito pouco a franquia de créditos dele, ele cria uma cadência, faz ali uns 50 disparos e fala, pô, não funcionou para mim, eu tô querendo cair fora. Ao passo que o cliente que permanece, ele tem no mínimo 3 cadências ativas dentro da conta dele, ele usa a minha franquia de dados, eventualmente acaba no meio do mês, ele precisa comprar mais. E aí a gente começa a orientar o nosso CS hoje, assim, pô, não existe trabalho melhor a ser feito do que ajudar o cliente a usar tudo aquilo que ele tem contratado. Se ele usar a franquia de créditos toda dele e ele criar um número X de cadências, que by the way é ilimitado, ele pode criar quantas ele quiser, ele tem muito menos motivos para ir embora. Aí você percebe que você consegue aterrissar até em algo que é muito menos subjetivo, tá muito mais no meu... Eu não consigo controlar se o meu cliente está vendendo ou não, mas eu consigo controlar se eu convenço ele de ter pelo menos 3 cadências criadas dentro do produto, né? Sim, sim. Quem faz, acho que melhor esse papel como o Wells Fargo, né, definiu aqui no Brasil é o Itaú mesmo, né? Então, se você é cliente lá personalité do Itaú, você tem lá o Minhas Vantagens, né? E você tem lá 5 níveis do Minhas Vantagens, né? E o legal é que ele abre, ou seja, não tem outros bancos que abrem tão claramente assim, você tem que ter tanto de dinheiro, você tem que ter um seguro, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, tal, nesse nível. Você tem que ter movimentado tanto no cartão, é outro nível. Ou seja, ele coloca, você como cliente tem a visibilidade de como você pode ganhar engajamento com o banco, né? Então eles publicam isso, que provavelmente é uma régua interna deles, então hoje eles publicam, e eles gamificaram ali com alguns prêmios, algumas coisas, né? Mas no final das contas, a comunicação do Itaú está vinculada com essa régua. Então, se eu estou com um seguro para vencer de um carro, da casa e não sei o quê, ele tenta vincular essa régua que tem de engajamento do cliente, ele tenta engajar e mostrar que, olha, você está melhorando o teu engajamento comigo, os benefícios que você vai ter, né? Então, por quê? No final do dia, ele quer que você tenha mais engajamento. Você tem mais engajamento, quer dizer que você está tendo sucesso com eles, que eles estão prestando um bom serviço para você. Esse é o entendimento deles, né? E você vê, e não tem o gerente me ligando, me oferecendo produto. Sim, sim. Porque antigamente, o processo antigo, o que era? O cliente o gerente me ligando, tentando me empurrar para ter alguma coisa lá, uma previdência ou qualquer outra coisa. Hoje não tem isso.
Né? Hoje ele vai vendo a minha jornada e vai me oferecendo de acordo com a minha jornada e falando, cara, se você fizer comigo, eu tenho mais outros benefícios. E começa a me jogar, falar, cara, eu sei que tu vai vencer o seu seguro, o que, que a gente pode fazer aqui. Então, ou seja, eles estão fazendo uma comunicação, mas você vê, é personalizada, tem a jornada, mas ele sabe onde eu estou na jornada e qual é o próximo passo. Para eu melhorar o meu engajamento, né? Então você vê que é basicamente um Customer Success que está trabalhando, qual é a métrica aqui? É engajamento. Sim. Como que o cara engaja mais no uso, né? Ou seja, então quanto mais serviços, é o stickiness, quanto mais serviços ele tiver aqui, a maior vai ser a probabilidade dele fazer mais negócios comigo e deixar de usar o banco. Aí você deu um exemplo de banco muito interessante que eu já vivi isso, que é o extremo oposto do sucesso do cliente, como às vezes ter até um agente com metas perversas pode não contribuir. Eu me lembro, jovem ainda, um gerente de banco que atendia de uma conta que eu tinha, querendo me enfiar, não me lembro qual produto que era, vou assumir que era um seguro de vida, mas era algo que eu definitivamente não estava procurando, não combinava com o meu momento de vida, e me torrando as paciências ali, não, contrata um seguro de vida comigo esse mês que tá mais barato, mas você fala, cara, qualquer coisa que eu não tô procurando, você pode me dar 50%, você pode me dar 90% de desconto, vai continuar sendo caro, eu não precisava desse troço. E ele falou, mas é que eu tenho meta para bater. Aí eu falei, cara, aí você percebe, né, a motivação. A motivação. Tava nem aí com o meu sucesso, ele tava preocupado com a meta dele. Né? Então, esse é um problema que a gente tem. Então, quando tem muita área de CS, e eu gosto quando a área de CS tem meta. Eu vejo várias empresas, né? E quando eu vejo uma empresa que a área de CS tem uma venda de upsell, de cross-sell, eu gosto, né? É uma preferência minha, até do jeito que eu encaro a importância do CS, né? Mas você vê que tem muitas delas que aí essa meta é mais importante do que o sucesso do cliente. E aí quer empurrar mesmo. E esquece a essência de que o que eu estou vendendo ali, eu tenho que acreditar naquele negócio. Sim. Aquilo vai representar um ganho para o cliente. O ponto tem que ter sucesso para o outro lado. Né? A consequência é eu ganhar mais dinheiro. Isso. E não o objetivo é empurra para o cara qualquer coisa, e aí quer dizer que eu estou tendo uma área boa. Né? Então, isso para mim é um ponto importante. Tem uma coisa que me preocupa muito também nas questões do CS, é esse early churn, né? O CS gerenciar o early churn, né? Ou seja, você fez um onboarding, né? O onboarding, você não usou o onboarding como um lock-in para o cliente, né? Você usou o onboarding como se fosse um passo importante que você cobrou alguma coisa para o cliente. Deu um treinamentozinho. Deu um treinamento para o cara, burocrático, muitas vezes até gravado, não entendeu, não contextualizou o que é a importância para o cara e simplesmente o cara, depois de 2 meses de uso, o cara já não quer mais saber da ferramenta e cancela, né? Ou seja, para mim, esse early churn é um problema muito sério na jornada dos clientes que eu vejo, e o CS é muito culpado disso. E aí vem aquele negócio, é porque a gente não faz o onboarding direito, e aí faz o que você falou, né? De separa uma área, o CS tem o CS de onboarding e tem o CS de ongoing. Sim. E aí você tem a equipe do onboarding que faz um hypercare, fica um tempo ali cuidando do cliente e tal, e depois... Tem estruturas que isso funciona, e isso reduz bastante o early churn, só que custa bastante. Muito. Eu vou até extrapolar o exemplo que você está dando para o tamanho que o overhead pode virar, pegando coisas que você falou antes. Pô, o upsell é uma discussão antiga dentro da área de CS. O CS deveria vender ou não, porque se ele vender, ele não está mais comprometido com o sucesso do cliente, ele tem meta. Não, então o CS não vende, põe alguém que vende aqui dentro. Mas daí o cliente fica inadimplente. Aí o CS não deveria cobrar, porque se ele cobra, cria atrito. Então põe também uma pessoa de cobrança. Você está falando que tem uma pessoa de onboarding, uma pessoa de sucesso, uma pessoa de upsell, uma pessoa de cobrança. Aonde esse troço vai parar? Você tem 10 pessoas tocando um mesmo cliente, que no meu caso da Hamper, me paga R$500. Quem que vai pagar essa conta no final das contas, né? É isso aí. Essa parte que você falou da cobrança, né? Que é um outro problema, né? Então você tem esse early churn, criar essas estruturas muito complexas. Essa parte da cobrança é um conflito constante, né? Pô, eu vou falar com o cliente para trazer uma notícia boa, como que ele pode usar, mas eu vou lá e... Tem que cobrar o cara tá inadimplente, outra coisa de desgosto. Só que, por outro lado, o financeiro que vai cobrar não tem contexto e às vezes não tem nem tato com o cliente. Então, o financeiro só fala,
tá atrasado aí, quando que você vai me O pagar? cara tá na iminência de Não, cancelar o cara mesmo, fala, eu ele tô com cancela. 3 tickets abertos, você não viu? Mas não é também papel do financeiro olhar se tem ticket aberto antes de cobrar. Isso. Então uma escolha que a empresa tem que olhar muito do seu contexto e como que vai fazer isso. Ou seja, tem muita empresa que a escolha que eu acho que é errada é que atrasou já é um contato direto do CS. Então, muitas vezes não tem aquele mapeamento assim. É normal que os clientes atrasem. Então, 20% dos meus clientes não pagam na data. Mas metade deles pagam até o 5º dia. Então, até o 5º dia, talvez eu não precise fazer uma interação, basta ser só uma comunicação, é um WhatsApp, é uma coisa mais impessoal que vai ser a cobrança. É possibilitar que o cliente mude a data de vencimento, que muitas vezes é o fluxo dele que não permite isso. Né? Você pode ir criando outras coisas para depois, assim, só pegar uma parte dos clientes e esses clientes, sim, você entrar em contato, né? Tem cliente que atrasa todo mês. Sim. Né? E que talvez possa ter uma inteligência ali que fale, cara, esse cara já atrasa mesmo, eu vou dar um prazo maior para cobrar esse cara, porque ele já atrasa, é normal ele já atrasar, ou aí já é um cliente antigo, já acontece, essa cobrança pode ser feita pelo financeiro. Essas outras aqui tem que ser... Agora, é inteligência. Né? Como a gente quer criar sempre regras meio padrões, né? Aí a gente cai nesses riscos. Se eu botar no financeiro, eles vão fazer cagada. Se eu botar só no CS, eu vou detonar o CS, que vai virar uma área de cobrança de luxo. Né? Então, se não tiver inteligência aqui, se não tiver essa perspectiva de ajustar, né, o processo, né, tendo uma segmentação, eu acho que o erro vai ser natural. Né? Total. Boa. A gente vai tentar trazer o Diego Azevedo, que é um amigo empreendedor aí, que é o maior, se não é o maior, um dos maiores especialistas em CS. Vamos tentar casar, a gente está combinado com ele já. Vamos aprender com ele. Vamos aprender com ele. Vamos trazer esses questionamentos para ele também, né? Que hoje aqui a gente está entregando muito questionamento, muito formato diferente para fazer, mas não, sim, a mensagem clara, né? Não tem uma fórmula. Né? Depende muito do contexto da empresa, do momento da empresa, né? Ou seja, é bem complicado, né? Eu acho que a única coisa que a gente está batendo forte aqui é que precisa ter a clareza que é sucesso. Cara, o não ter uma fórmula já, assim, eu tô olhando meus ups and downs aqui pensando, eu acho que já, né, o não ter uma fórmula para mim já resolve muita história aqui, né? Sim. Mas vamos lá, quer puxar? Vamos puxar. Cara, para mim, assim, então indo, já que eu falei, né, do não ter uma forma, a Hamper, como tantas outras empresas, adotou ali a narrativa, vai ser up and down numa paulada só. O down, cara, é o formato padrão, é a cartilha. A gente, cara, no Brasil tem uma mania de ler a cartilha, até distorcer um pouco, né? Então, em vendas, é a cartilha Aaron Ross ali, de monta SDR, papapá, maquininha de vendas. No caso do CS, é a cartilha Lincoln Murphy, né? Você tem que montar, tem todo um by the book, e todas as empresas, elas adotaram isso sem questionar muito, sabe? E eu acho que esses últimos 10 anos mostraram muita coisa pra gente, e aquilo que funcionou naquele determinado tempo e espaço não necessariamente vai sair replicando para todas as outras. Então eu acho que tem o playbook que tá ali para a gente consultar e se apoiar e não partir do zero, mas a gente tem que adaptar muito o playbook. Se a gente tentar fazer um copy-paste, vai dar errado. E como UP, eu acho que esse nosso papo me incentivou ainda mais sobre isso. É um up pessoal que eu vou levar para mim, é o quanto que de repente o que eu faço na Hamper é de fato um suporte avançado mesmo, e não um CS. E se não é melhor assumir isso mesmo. Estar feliz com isso. E talvez criar um layer de fato de consultoria e oferecer, porque eu deixo o dinheiro na mesa por não oferecer. Talvez o problema está em eu prometer que vou entregar algo consultivo. Eu acho que muitos SaaS têm isso. A promessa de algo consultivo, mas você cobra MRR ali no limite do que é lucrativo para você vender software puro, e você não acaba entregando os dois. Talvez faz mais sentido dizer assim, nesse preço aqui, você vai ter o software. E toda a ajuda que você precisar ali, eu tenho um time ali que suporta isso. Mas se você precisa de alguém que guie você no dia a dia, te ajude a tomar decisões, eu tenho esse outro plano aqui, que ele tem uma camada de serviço. Eu tenho consultores que te ajudam a fazer isso. E provavelmente daí você tira até um indicador, provavelmente até de marketing, porque talvez os caras que sejam mais guiados, eles tenham um sucesso maior. Sim.
Sim. Muito provavelmente vai Sim. ter isso. Mas né? eu não consigo entregar isso para um cara que não pagou por isso. Então é Que não justo pagou por para os isso. dois lados, Isso. né? Que aí você deixa claro, olha, talvez quem pagou um pouco mais conseguiu ter um pouco mais de serviços e o sucesso foi maior, Sim, mas sim. custou. Né? Se você estiver disposto e puder pagar, você vai pagar mais, né? Então, tem um posicionamento bem interessante. Tem talvez o meu down aqui é uma reflexão também, Ricardo. A gente tem conversado muito sobre isso eu não sei o quanto todos os indicadores que a gente aprendeu dos playbooks que a gente tem do SaaS, do CS, ainda são reais. Né? Eu penso a mesma coisa. Assim. Eu vou falar, por exemplo, com essa economia hoje de agentes que a gente vai ter com a IA, né? Você vai usar agente e a gente vai fazer sentido para você, você vai fazer uma franquia, momento, você vai usar e daí você vai mudar, você vai para outro tal. Quer dizer que teve insucesso? Não. Quer dizer que talvez aquele produto serviu para mas ele vai ter outro. Então você vai ter que se reinventar, melhorar esse produto, ter outros para ele acessar. Basta a gente pensar assim, a gente quantas vezes você muda do ChatGPT para o Gemini, depois testa o Cloud, depois... E se essas ferramentas forem medir churn, retenção, etc., tá lascado, porque cada hora a gente tá usando uma coisa diferente. Acho que os agentes de IA vão ser muito assim, Sim. Né? Então, como medir, né? O medir vai ser pelo uso, pelo sucesso, pelo quanto que o cliente continua pagando, é o churn, não é? Então hoje, para mim, o meu down é justamente um pouco do que você falou, de que cuidado com os playbooks. Eu tenho hoje grandes dúvidas se os playbooks estão ainda válidos ou eles carecem de um update, entendeu? Em algumas das suas métricas, né? Eu acho que esse é uma preocupação importante que todo mundo tem que ter. E o meu up aqui é o indicador de sucesso. A pergunta que eu mais faço com empresas que têm áreas de CS, quando eu pergunto o que é sucesso para o seu cliente, a resposta é meio invasiva. É engraçado isso. Né? E a confusão que existe, né? Então, eu acho a empresa boa quando a empresa tem a clareza, né? O up é quando eu entendo que a empresa tem a clareza do que é o sucesso para o seu cliente. Sim. E empresas muito evoluídas, elas conseguem identificar o sucesso, assim, tem trilhas de jornada de sucesso, e ela consegue identificar cada cliente em que trilha que ele está. E ele sabe como trabalhar isso. Isso, né? que você está falando seria aquela North Star Metric, tipo que quando você pega modelos de negócio muito, muito populares, para o Uber, a North Star Metric do Uber é a quantidade de corridas que você como usuário faz. Você resume todo o uso a uma única coisa. Quanto mais corridas o César fizer, mais sucesso a gente tem. Eu tenho 4 dores principais que eu resolvo com a minha ferramenta. Qual que é a prioridade de cada um dos clientes dessas 4 principais dores? E aí, como que eu vejo que o que ele está objetivando, o quanto que ele está alcançando aquilo ou não? E aí eu vou entregar conteúdos para ele, ou seja, o sucesso do cliente pode ser um negócio completamente low touch, mas eu vou entregar para ele insights de como ele usar melhor a ferramenta para alcançar aquele objetivo dele. Eu não vou distribuir ligar para ele só para ter um papo com ele e entender qual é a dor dele. Né? Eu não vou mandar uma mensagem genérica para ele de como utilizar melhor a minha ferramenta. Né? Eu vou direto no que ele, né, qual é a jornada que eu identifiquei que ele quer percorrer. Né? Esse indicador de sucesso, pode ser essa North Star Metric mesmo. Muito bom. Né? Beleza? Fechou, cara. Até o próximo. Fechamos. Valeu.